Kate Adamala, reinventando a vida. E se pudéssemos criar vida em laboratório? E se os computadores do futuro fossem feitos de células vivas? E se existisse um mundo espelhado, invisível aos nossos olhos, cheio de formas de vida diferentes da nossa? Kate Adamala está na linha de frente dessa revolução científica. De células sintéticas à origem da vida, da biocomputação à medicina futurista, suas pesquisas estão expandindo os limites do que significa estar vivo. Nesta série, você vai descobrir como a vida pode ter surgido na Terra e em outros mundos, como células artificiais podem funcionar como computadores biológicos, como a quiralidade pode revelar uma biosfera paralela imune a vírus e bactérias, e como a medicina do futuro pode transformar nossos corpos em sistemas blindados contra doenças. Prepare-se para uma jornada que conecta ciência, filosofia e imaginação. Uma viagem que começa no microscópio e termina nas estrelas. Kate Adamala não está apenas estudando a vida, ela está reinventando o futuro da humanidade. Inscreva-se e já ativa o sininho para acompanhar esta série científica fascinante. Kate Adamala, criando vida sintética. Imagine um futuro em que células artificiais possam produzir medicamentos, resistir a vírus e até sobreviver em outros planetas. Esse futuro já está sendo construído, e uma das mentes por trás dele é Kate Adamala. Quem é Kate Adamala? Cientista polonesa, professora na Universidade de Minnesota. Kate Adamala é uma das principais pesquisadoras em biologia sintética, conhecida por seus trabalhos sobre células sintéticas, biocomputação e origem da vida. Seu foco está em criar sistemas biológicos artificiais que imitam ou expandem funções da vida natural, com aplicações que vão da biomedicina à exploração espacial. A Adamala é cofundadora e membro do grupo de coordenação dessa colaboração internacional Build a Cell Initiative, que busca criar células vivas sintéticas completas. Tem parcerias com cientistas renomados como Jack Szostak, Harvard, Origem da Vida, e Ed Boyden, MIT, Neurotecnologia. O que são células sintéticas? Explicação simples. São como laboratórios em miniatura, feitos de membranas artificiais, capazes de realizar processos biológicos. Mostra como podem ser programadas para produzir proteínas, reagir a estímulos e até se comunicar. Aplicações: biomedicina, biotecnologia, exploração espacial, origem da vida e RNA. Adamala também pesquisa como a vida pode ter surgido na Terra. Contribuiu para a hipótese do mundo de RNA, mostrando experimentalmente como moléculas de RNA poderiam ter se replicado em condições pré-bióticas. Conexão com astrobiologia. Esse trabalho ajuda a explicar como a vida pode ter surgido na Terra e fornece pistas para dizentes Seva. Astrobiologia. Astrobiologia. Suas pesquisas exploram como sistemas sintéticos podem sobreviver em ambientes extremos, relevantes para missões espaciais. Isso conecta a biologia sintética com a busca por vida fora da Terra. Biocomputação. Kate Adamala investiga como células sintéticas podem funcionar como computadores biológicos, processando informações químicas. Essa linha de pesquisa abre caminho para novos tipos de inteligência artificial biológica e diagnósticos médicos avançados. Imagem de células artificiais funcionando como circuitos vivos. Adamala abre caminho para medicina personalizada com células programadas. Exploração espacial com sistemas vivos adaptados a ambientes extremos. Novas definições de vida, expandindo os limites da biologia. Reflexão. Estamos diante de uma revolução científica que pode mudar tanto a forma como tratamos doenças, quanto a forma como exploramos o universo. Kate Adamala não está apenas estudando a vida, ela está reinventando o que significa estar vivo. E talvez, graças às suas pesquisas, o futuro da humanidade seja escrito não apenas por células naturais, mas também por células criadas em laboratório. Inscreva-se e já ativa o sininho para acompanhar esta série científica fascinante. Kate Adamala,
e o mistério da origem da vida. De onde viemos? Como a vida começou? Essas perguntas ecoam há milênios, dos mitos antigos aos laboratórios modernos. Hoje, uma cientista chamada Kate Adamala está na linha de frente dessa busca, tentando recriar em laboratório os primeiros passos da vida na Terra. Imagine a Terra há bilhões de anos. Nada de árvores, animais ou oceanos tranquilos. O planeta era um caldeirão fervente, mares quentes, vulcões em erupção, tempestades elétricas rasgando o céu. Um cenário caótico, mas cheio de energia. E foi nesse caos que a vida pode ter começado. A grande pergunta é: como moléculas simples, soltas nesse ambiente hostil, conseguiram se organizar até formar algo vivo? Uma das hipóteses mais fascinantes é o chamado mundo de RNA. O RNA é uma molécula especial, capaz de guardar informações, como o DNA, mas também de catalisar reações químicas, como as enzimas. Em outras palavras, ele pode ser ao mesmo tempo o livro de receitas e o cozinheiro. Kate Adamala mergulhou nessa ideia. Em seu laboratório, ela recria as condições da Terra primitiva e mostra que moléculas de RNA podem, sim, se autorreplicar. É como assistir à vida dando seus primeiros passos, bilhões de anos depois. Mas essa pesquisa não é só sobre o passado. Ela também aponta para o futuro e para o espaço. Se o RNA pode surgir em ambientes simples, talvez a vida não seja uma raridade cósmica. Talvez Marte, Europa ou Encélado guardem moléculas parecidas, esperando para serem descobertas. Kate usa células sintéticas como mini-laboratórios, testando como moléculas podem se organizar espontaneamente. E isso levanta uma questão filosófica. Será que a vida é inevitável quando há química suficiente? Mas nem tudo são promessas. A biologia sintética também traz riscos e dilemas. Se conseguimos criar vida em laboratório, quem decide o que é seguro? E se essas células artificiais escaparem para o ambiente, será que poderiam evoluir de formas imprevisíveis? Há também o risco de uso indevido. Células programadas para produzir medicamentos podem, em mãos erradas, ser reprogramadas para produzir toxinas. A linha entre inovação e perigo é tênue e exige responsabilidade. Além disso, há uma questão ética profunda. Estamos apenas imitando a natureza ou estamos criando algo novo, algo que nunca existiu antes? E se um dia essas células sintéticas forem consideradas vivas, como vamos lidar com isso? Kate Adamala não foge dessas perguntas. Ela acredita que entender a origem da vida é essencial para proteger o futuro e que a ciência precisa caminhar junto com a ética. No fim das contas, ao recriar os primeiros passos da vida, Kate não está apenas respondendo a uma pergunta científica. Ela está nos lembrando que a vida é um fenômeno universal e que talvez o cosmos esteja cheio de histórias diferentes de origem, esperando para serem descobertas. E que, com responsabilidade e curiosidade, podemos explorar esses mistérios, sem perder de vista o que nos torna humanos. Próximo episódio. E se os computadores do futuro não fossem feitos de silício, mas de células vivas? Kate Adamala está transformando essa ideia em realidade, criando sistemas biológicos capazes de processar informações como verdadeiras máquinas vivas. Este será o tema da parte 3 desta série. Inscreva-se em nosso canal e já ativa o sininho para acompanhar esta série científica fascinante. Kate Adamala e os computadores vivos. E se os computadores do futuro não fossem feitos de silício, mas de células vivas? Essa ideia parece saída de ficção científica, mas Kate Adamala está transformando em realidade. Ela cria sistemas biológicos capazes de processar informações como verdadeiras máquinas vivas. Imagens de circuitos eletrônicos se dissolvem em células microscópicas, mostrando a transição entre tecnologia e biologia. O que é biocomputação? Biocomputação é usar sistemas biológicos para realizar cálculos e processar informações. Enquanto computadores tradicionais usam elétrons correndo por fios, aqui usamos moléculas e reações químicas. Adamala mostra que células sintéticas podem ser programadas
para responder a estímulos como se fossem circuitos vivos. É como se cada célula fosse um pequeno chip biológico. Experimentos de Adamala. No laboratório, ela usa lipossomos sintéticos como chips biológicos. Cada célula artificial funciona como uma unidade de processamento, reagindo a sinais químicos. Com isso, é possível criar lógicas biológicas como portas AND e OR dentro de sistemas vivos. Imagens mostram células artificiais piscando como se fossem LEDs, mas em vez de luz, respondem a moléculas. Aplicações futuras. As possibilidades são enormes. Medicina personalizada. Células programadas para detectar doenças e liberar medicamentos apenas quando necessário. Diagnóstico avançado. Sistemas biológicos que analisam o corpo em tempo real. Inteligência artificial biológica. Máquinas vivas capazes de aprender e se adaptar. Exploração espacial. Biocomputadores que funcionam em ambientes extremos, onde eletrônicos falhariam. Reflexão filosófica. Mas surge uma pergunta inevitável. Se criarmos computadores vivos, eles são apenas máquina ou uma nova forma de vida? Adamala desafia a fronteira entre tecnologia e biologia. Imagens mostram células artificiais se multiplicando como pequenos cérebros vivos, levantando a questão: estamos criando ferramentas ou seres? Impacto global e riscos. A biocomputação pode revolucionar indústrias inteiras, saúde, farmacêutica, exploração espacial, até segurança digital. Mas também levanta dilemas. Quem controla máquinas vivas? E se escaparem do laboratório? Poderiam evoluir de formas imprevisíveis. Há ainda o risco de uso indevido. Sistemas criados para curar podem ser reprogramados para causar danos. A linha entre inovação e perigo é tênue e exige responsabilidade global. Kate Adamala está mostrando que o futuro da computação pode estar escrito não em códigos binários, mas em moléculas vivas. E talvez, em breve, nossos computadores respirem, cresçam e aprendam como nós. Próximo episódio: o mistério da vida espelhada. Toda a vida na Terra segue uma regra invisível. Proteínas sempre na forma L, açúcares sempre na forma D. Mas, e se existisse um mundo paralelo, onde tudo fosse invertido? Kate Adamala está explorando essa possibilidade, e o que ela encontra pode mudar nossa visão da vida para sempre. Inscreva-se em nosso canal e já ativa o sininho para acompanhar esta série científica fascinante. Kate Adamala e o mistério da vida espelhada. Toda a vida na Terra segue uma regra invisível. Proteínas sempre na forma L, açúcares sempre na forma D. É como se o universo tivesse escolhido uma mão para construir tudo o que é vivo. Mas, e se essa escolha não fosse única? E se existisse um mundo paralelo, onde tudo fosse invertido? Kate Adamala está explorando essa possibilidade, e o que ela encontra pode mudar nossa visão da vida para sempre. Esse fenômeno é chamado quiralidade. Em termos simples, algumas moléculas são como nossas mãos. Tem versões esquerda e direita. Na Terra, a vida escolheu uma dessas versões e ignorou a outra. Mas essa escolha não era inevitável. É como se a natureza tivesse virado para um lado e nunca olhado para o outro. Kate investiga se é possível criar células sintéticas com quiralidade invertida, células espelho. Essas células seriam invisíveis para os vírus e enzimas que conhecemos, porque tudo nelas estaria do outro lado do espelho. Uma biosfera paralela, que nossos sensores nem conseguiriam detectar. E isso levanta uma questão fascinante. Será que já passamos por ambientes cheios de vida espelhada, sem perceber? Na astrobiologia, essa hipótese é revolucionária. Se a vida em outros planetas evoluiu com quiralidade oposta, nossos instrumentos podem estar cegos para ela. Missões futuras precisarão de sensores capazes de detectar moléculas de ambas as mãos. Talvez o universo esteja cheio de vida, só que espelhada. Mas não é só sobre o cosmos. As aplicações em biotecnologia são igualmente impressionantes. Células espelho poderiam ser usadas em biomanufatura segura, sem risco de contaminação cruzada.
Poderíamos produzir medicamentos quirais invertidos com propriedades únicas e até criar implantes biológicos resistentes a infecções. Só que, como toda inovação radical, isso também traz dilemas. Se criarmos células espelho, elas seriam consideradas vivas? E se uma biosfera paralela começasse a competir com a nossa, estaríamos prontos para lidar com isso? Kate Adamala nos obriga a repensar não apenas a biologia, mas o próprio conceito de vida. Ela mostra que a vida pode existir em formas que nunca imaginamos e que talvez, em algum lugar do cosmos, ou até aqui na Terra, exista um mundo espelho esperando para ser descoberto. Próximo episódio: a caça à vida no cosmos. Será que estamos sozinhos no universo? Essa pergunta acompanha a humanidade há séculos. Hoje, cientistas como Kate Adamala estão nos mostrando que a resposta pode estar escondida em formas de vida que ainda não sabemos reconhecer. Inscreva-se em nosso canal e já ativa o sininho para acompanhar esta série científica fascinante. A caça à vida no cosmos. Será que estamos sozinhos no universo? Essa pergunta acompanha a humanidade há séculos, dos mitos antigos às missões espaciais modernas. Hoje, cientistas como Kate Adamala estão nos mostrando que talvez a resposta esteja escondida em formas de vida que ainda não sabemos reconhecer. A ciência que busca essa resposta se chama astrobiologia. Ela tenta entender como a vida surge e onde mais ela pode existir. Mas há um problema. Nossos instrumentos foram criados para detectar vida como a conhecemos, baseada em DNA, proteínas e moléculas familiares. E se a vida extraterrestre for diferente, baseada em outra quiralidade ou em moléculas que nem usamos? Kate Adamala está enfrentando esse desafio de frente. Em seu laboratório, ela recria condições que simulam ambientes extraterrestres, oceanos congelados, atmosferas ácidas, terrenos vulcânicos, e mostra que moléculas simples podem se organizar em sistemas vivos mesmo nesses cenários extremos. Ela defende que precisamos de sensores universais de quiralidade capazes de detectar tanto moléculas, mão esquerda, quanto mão direita, porque se a vida lá fora for espelhada, nossos métodos atuais podem simplesmente não enxergá-la. Missões para Marte, Europa e Encélado já estão em busca de sinais de vida. Mas, se essa vida tiver quiralidade invertida, talvez já tenhamos passado por ambientes cheios de organismos, sem perceber. E isso muda tudo. Se a vida pode surgir em condições simples, então ela pode ser comum no cosmos. Não estamos apenas procurando planetas habitáveis, estamos procurando formas alternativas de vida. E isso exige uma nova forma de pensar. Kate nos lembra que a definição de vida pode ser muito mais ampla do que imaginamos. Talvez existam seres que não respiram como nós, não se alimentam como nós, e nem mesmo compartilham nossa bioquímica, mas que ainda assim são vivos. E isso levanta questões filosóficas profundas. Se encontrarmos vida diferente da nossa, vamos reconhecê-la como vida, ou vamos precisar reinventar o próprio conceito de estar vivo? Ao expandir nossa busca para além da vida como conhecemos, Kate Adamala está nos mostrando que o universo pode estar cheio de histórias invisíveis. E talvez, em breve, com os instrumentos certos e a mente aberta, possamos finalmente escutar essas histórias. Próximo episódio: a medicina do futuro. Imagine um hospital onde implantes biológicos nunca sofrem infecção, medicamentos são criados sob medida e células artificiais protegem o corpo como escudos invisíveis. Esse futuro pode estar mais próximo do que pensamos, graças às pesquisas de Kate Adamala. Inscreva-se e já ativa o sininho para acompanhar esta série científica fascinante. Kate Adamala e a medicina do futuro. Imagine um hospital onde implantes biológicos nunca sofrem infecção, medicamentos criados sob medida que atacam só o que precisam, células artificiais protegendo o corpo como escudos invisíveis. Parece coisa de ficção científica, mas pode estar mais próximo do que imaginamos, graças às pesquisas de Kate Adamala. O segredo está nas células espelho, células sintéticas, mas com quiralidade invertida,
proteínas à direita, açúcares à esquerda. Essa biologia invertida é imune a vírus e bactérias terrestres, funcionando como um sistema biológico à prova de invasores. Kate explora como isso pode revolucionar a medicina. Pense em implantes biológicos que não inflamam, medicamentos quirais que tratam doenças com precisão cirúrgica, terapias celulares onde as células espelho regeneram tecidos sem risco de contaminação cruzada, como soldados microscópicos programados para destruir tumores sem tocar nas células saudáveis. Mas não é só na Terra que isso importa. Em missões espaciais, células espelho poderiam proteger astronautas contra patógenos desconhecidos. Sistemas biológicos paralelos, funcionando como defesas vivas adaptadas ao espaço. Com tudo isso, vêm as perguntas difíceis. Se criarmos células espelho, elas são vivas? E se uma biosfera paralela surgisse e começasse a competir conosco? Kate nos lembra que inovar na medicina exige responsabilidade e cuidado. No fim, estamos falando de um impacto global. Com moléculas espelho, a indústria farmacêutica pode mudar radicalmente. Hospitais se tornam mais seguros, terapias mais eficazes e as doenças infecciosas, talvez quase irrelevantes. Kate Adamala está nos mostrando que a medicina do futuro pode ir além da biologia natural. E talvez, em breve, nossos corpos sejam protegidos por sistemas espelho que não apenas curam, mas reinventam o que significa estar vivo. Próximo episódio: a sociedade do mundo espelho. E se a humanidade criasse uma segunda biosfera, paralela à nossa, mas invisível aos olhos da biologia natural? Kate Adamala nos mostra que esse futuro pode estar mais próximo do que imaginamos. Inscreva-se e já ativa o sininho para acompanhar esta série científica fascinante. Kate Adamala e a caça à vida no cosmos. Será que estamos sozinhos no universo? Essa pergunta acompanha a humanidade há séculos, dos mitos antigos às missões espaciais modernas. Hoje, cientistas como Kate Adamala estão nos mostrando que talvez a resposta esteja escondida em formas de vida que ainda não sabemos reconhecer. A ciência que busca essa resposta se chama astrobiologia. Ela tenta entender como a vida surge e onde mais ela pode existir. Mas há um problema. Nossos instrumentos foram criados para detectar vida como a conhecemos, baseada em DNA, proteínas e moléculas familiares. E se a vida extraterrestre for diferente, baseada em outra quiralidade ou em moléculas que nem usamos? Kate Adamala está enfrentando esse desafio de frente. Em seu laboratório, ela recria condições que simulam ambientes extraterrestres, oceanos congelados, atmosferas ácidas, terrenos vulcânicos, e mostra que moléculas simples podem se organizar em sistemas vivos, mesmo nesses cenários extremos. Ela defende que precisamos de sensores universais de quiralidade, capazes de detectar tanto moléculas, mão esquerda, quanto mão direita. Porque se a vida lá fora for espelhada, nossos métodos atuais podem simplesmente não enxergá-la. Missões para Marte, Europa e Encélado já estão em busca de sinais de vida. Mas se essa vida tiver quiralidade invertida, talvez já tenhamos passado por ambientes cheios de organismos, sem perceber. E isso muda tudo. Se a vida pode surgir em condições simples, então ela pode ser comum no cosmos. Não estamos apenas procurando planetas habitáveis, estamos procurando formas alternativas de vida. E isso exige uma nova forma de pensar. Kate nos lembra que a definição de vida pode ser muito mais ampla do que imaginamos. Talvez existam seres que não respiram como nós, não se alimentam como nós, e nem mesmo compartilham nossa bioquímica, mas que ainda assim são vivos. E isso levanta questões filosóficas profundas. Se encontrarmos vida diferente da nossa, vamos reconhecer-la como vida? Ou vamos precisar reinventar o próprio conceito de estar vivo? Ao expandir nossa busca para além da vida como conhecemos, Kate Adamala está nos mostrando que o universo pode estar cheio de histórias invisíveis. E talvez, em breve, com os instrumentos certos e a mente aberta, possamos finalmente escutar essas histórias. Próximo episódio: a medicina do futuro. Imagine um hospital onde implantes biológicos nunca sofrem infecção,
Medicamentos são criados sob medida e células artificiais protegem o corpo como escudos invisíveis. Esse futuro pode estar mais próximo do que pensamos, graças às pesquisas de Kate Adamala. Inscreva-se e já ativa o sininho para acompanhar esta série científica fascinante. Kate Adamala e a Sociedade do Mundo Espelho. Final. E se a humanidade criasse uma segunda biosfera? Uma biosfera paralela, invisível aos nossos olhos? Parece ficção, mas Kate Adamala nos mostra que esse futuro pode estar mais próximo do que imaginamos. Imagine um mundo onde hospitais usam implantes que nunca inflamam, indústrias produzem medicamentos quirais invertidos com efeitos inéditos e astronautas viajam pelo espaço protegidos por células sintéticas que resistem a patógenos alienígenas. A vida cotidiana passa a ser marcada por uma biologia paralela, um escudo invisível, coexistindo com a nossa biologia natural. Nas missões espaciais, cada sonda leva sensores capazes de detectar vida espelhada. Em lugares como Europa ou Encélado, descobertas de biosferas paralelas mudam nossa visão do cosmos, mostrando que o universo pode ser ainda mais estranho e fascinante do que pensávamos. Na medicina, doenças infecciosas se tornam quase irrelevantes, com terapias regenerativas que usam células espelho para reconstruir tecidos sem risco de rejeição. Passamos a operar em duas camadas: a biologia que conhecemos e a biologia espelho, lado a lado. Mas, com essa nova sociedade, vêm as perguntas difíceis. Se criarmos uma biosfera espelho, ela deve ser considerada viva. Quem controla esses sistemas paralelos? E se uma biosfera espelho começasse a competir com a nossa? Estamos criando não apenas tecnologia, mas uma nova forma de existência. Indústrias, hospitais, missões espaciais, todos convivendo com sistemas espelho. De repente, a humanidade vive em duas dimensões, a biológica natural e a sintética. Kate Adamala está nos mostrando que o futuro pode ser escrito não apenas pela vida natural, mas também por uma vida paralela, criada em laboratório. Uma sociedade onde células espelho convivem com humanos, redefinindo saúde, tecnologia e até a própria definição de vida. Ao longo desta série, viajamos por células sintéticas, origem da vida, biocomputação, quiralidade e mundos espelhados. Agora, é hora de refletir sobre o que tudo isso significa para o futuro da humanidade. Síntese da jornada. Kate Adamala mostrou que podemos criar vida sintética, sistemas artificiais que imitam, expandem e até reinventam funções da vida natural. Ela revelou pistas sobre como a vida pode ter surgido na Terra e como pode existir em outros mundos. Apresentou a ideia de computadores vivos, células que processam informações como máquinas biológicas. Explorou o conceito de vida espelhada a uma biosfera paralela, invisível aos nossos métodos tradicionais. O futuro da ciência. Na medicina, células espelho prometem implantes resistentes a infecções e terapias regenerativas seguras. Na exploração espacial, sensores universais de quiralidade podem revelar formas de vida que antes passavam despercebidas. Na indústria, biocomputadores podem transformar diagnósticos, inteligência artificial e segurança digital. Reflexão. Estamos criando não apenas novas tecnologias, mas novas formas de existência. Consequências e riscos. Mas e se uma célula sintética escapar do laboratório? E se for usada de forma indevida, reprogramada para causar danos ou evoluir fora de controle? Essas células, por serem artificiais e muitas vezes imunes à biologia natural, poderiam se espalhar sem barreiras. O risco não é apenas técnico, mas existencial. Uma biosfera paralela competindo com a nossa, silenciosa e invisível. Filosofia e ética. O que significa estar vivo? Como equilibrar inovação com responsabilidade? Kate Adamala nos lembra que ciência e ética devem caminhar juntas e que reinventar a vida exige mais do que conhecimento. Exige sabedoria. Kate Adamala não está apenas estudando a vida. Ela está nos mostrando que a vida pode ser reinventada, expandida e multiplicada em formas que nunca imaginamos.
E talvez, graças a essa revolução científica, o futuro da humanidade seja escrito não apenas por células naturais, mas também por células criadas em laboratório. Chegamos ao final dessa série. Agradecemos por sua companhia nessa jornada. Nos vemos próximo vídeo.